em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. São José, nosso bom Pai, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós temos uma imagem que não estava aqui, eu acho, uma vez que eu vi, não. Esse São José, assim, tão protetor, com esse trabalho todo, não é providência, queremos nos providenciar nele, né? Colocar sobre a sua providência, né? Colocar o nosso cultura aqui, o apostolado, né? Alguém gostaria que fosse missa todo domingo? Não, José. Alguém gostaria que tivesse missa todo dia? Então nós vamos confiar a sua providência, né? Já que essa capela é dele. De fato, quando as outras vezes não, isso não, só que nós temos aparecido. Agora ele chegou marcando presença, né? Então queremos, segundo toda a espiritualidade, da paternidade espiritual de São José, de fato confiar em ele essa prece, né? Essa do nosso comum, né? A missa. Queremos missa todo domingo, mas se tiver todo dia, melhor ainda, os finais de semana completos, né? Então, que ele possa providenciar, né? E sobretudo a graça, né? Que sempre possa nos acompanhar, essa graça de saber fazer uma oração, né? Com simplicidade também, né? Como aquele cego à beira do caminho de Jericó, né? Então, assim, aparentemente de supetão, assim, né? Visto com barulho, ele que era acostumado a estar lá, na beira do caminho, pedindo a esmola, era o lugar dele ali, né? A única coisa que ele tinha para fazer era pedir esmola. Mas estava lá pedindo esmola, né? Não tinha muito objetivo na vida, parece, né? Ou melhor, era o objetivo dele. De algum modo, tem uma ocupação que era sentar na beira do caminho, escutar umas novidades, não podia ver nada e ganhar uns trocados. Como não podia ter um emprego, não podia ter nada, né? Então alguém que tinha uma finalidade muito simples na vida, né? Simplesmente pedir esmola, porque assim era bem limitado, não tinha condição de enxergar, né? Muito cego. E interessante que depois daquele tropel, chegando, aquela multidão, aquela turba, né? A tradução no missal fala assim, né? Turba é do latim, né? Turba é do latim, né? A multidão, então assim, a multidão vindo, uma turba, né? A multidão, né? Então aquela multidão chegando, que barulho é esse? É Jesus Nazareno que passa. Nossa, essa é uma grande espiritualidade aqui, né? Essa frase, né? É Jesus Nazareno que passa. Passando. Nossa, que simplicidade de oração, né? Essa oração que tornou-se na tradição oriental, né? De maneira muito especial, no mundo monástico também, mais do lado oriental, né? A oração chamada de Jesus, né? Onde usamos essas frases bíblicas, né? Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E é como se fosse um rosário, né? De 1000 contas, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, dos montes, né? Do deserto e outros da região oriental, uma tradição muito profunda ainda lá do Oriente, na verdade, né? Nós temos mais o rosário de Nossa Senhora como algo predominante, né? Mas os orientais são essas orações, né? Com o nome de Jesus, orações bíblicas, né? Então, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Ele escutou falar que era Jesus Nazareno e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Aí fica uma curiosidade, assim, que o texto não fala para a gente. Onde ele sabia que ele era filho de Davi? E por que a empolgação dele começar a gritar, querer receber alguma coisa? Só que ele falou: é Jesus Nazareno que passa. Será que já tinha chegado a notícia sobre os milagres de Cristo lá em Jericó? Então, supostamente, cremos. Será que foi uma inspiração que deu toda essa luz para ele, esse interior? Então,
as informações que chegaram de Jerusalém, que desceu até Jericó, ali, ó, viu Jesus de Nazaré lá, que é extraordinário. Porque assim, interessante como foi um repente, né? Começou a gritar, e o repente também está na prece, né? O que queres que eu te faça? Ele era prova de esmola, por isso que assim, para de gritar. Todo mundo achou que ele ia pedir dinheiro. Todo mundo achou que ele ia pedir dinheiro para Deus. Isso, o repente está aqui na prece, né? Que eu veja, Senhor. Como ele tira essa daí? Alguma informação sobre Jesus de Nazaré ele tinha. Recebemos alguma informação, e assim, exata, né? Muito exata. Filho de Davi, ele tem poder de curar, eu não quero a esmola dele, não. Deixa ele gritar, né? Quanto mais abafava, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, filho de Davi. Aí Jesus, o que é isso que eu te faço? Eu estou gritando. Não foi dinheiro, foi a graça de enxergar, né? De ver, que eu veja. E é profunda também a palavra de Jesus: ver. E imediatamente ele começou a ver. Mais nada, não? Pela força da palavra, ele mostra a sua onipotência, né? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? Ver. Ela saiu como uma ordem, né? Ver. Ordenou que visse, e começou a ver. Ordenou que fosse criado a luz, e a luz foi feita. Ordenou que veja, viu, vê. Aqui por isso que é muito profundo, vê, tão pequenininho, duas letras, né? Mas aí mostra tudo, abre a nós o conhecimento profundo sobre quem disse essa palavra, vê. Ninguém ia dizer isso, a não ser Deus, né? Ser Deus, né? Iríamos arranjar muitas outras coisas, se fosse apenas um profeta, se fosse apenas uma pessoa assim, mais iluminada, mais ungida, mas assim, ver essa divina, boca divina mesmo, e nós queremos reproduzir essas duas preces, né, desse século de Jericó, porque nós também precisamos ver, né? Precisamos ver. Ver, no sentido espiritual, é compreender, é a visão do intelecto, é a visão da alma. A visão da alma é compreensão, compreender. Então, quando nós dizemos Senhor, que também eu vejo, quer dizer que eu compreenda a tua vontade, que eu compreenda os teus mistérios, que eu compreenda os teus desígnios, que eu compreenda o teu amor, que eu compreenda as situações da minha vida, onde o Senhor intervém nela de maneira muito viva, com que eu veja, Senhor. Ele fez duas preces, né? Uma, que é um grande exemplo para nós, e modelo muito perfeito, né? De uma pessoa muito sensata, que se reconhece aquilo que é diante do Criador. Quando uma pessoa se reconhece como aquilo que deve ser, que é, como criatura humana, com as suas características próprias, né? E aquilo quem é o Criador, né? Quem é o Senhor Deus, a prece é só essa que ele fez. Jesus, filho de Davi, tem de piedade. Essa é a prece. Nós não possamos achar normal que podemos ficar pedindo, se ele me der misericórdia, isso já é muito grande na minha vida. Se ele me conceder essa piedade, que é sinônimo de
misericórdia, miserere. Português tem de piedade, aí dá a impressão de outra coisa, né? Mas ele tem de misericórdia, miserere. Miserere, aius Dei, vitores peccata mundi, miserere nobis, tenha misericórdia de nós. Se fosse traduzir ao pé da letra, é misericórdia, tem de piedade, né? Misericórdia, tem de misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Misericórdia, isso que nós precisamos. Tem de misericórdia de nós, de cada um de nós, para que tenha missa, não nos falte a missa. Ai, se não me faltar missa na minha vida, eu não quero repetir nada. Eu vou tentar resolver, me solucionar, eu vou atrás, se não der certo, deixa pra lá. Eu vou pedir a Deus só isso, que seria o símbolo da misericórdia entre nós, né? A fonte da misericórdia Calvário, né? Que se renova. Assim, até que dia a missa está dentro do padrão de uma pessoa sensata que se reconhece o que é. E a gente não deveria usar assim pedir, se ele não disser o que a gente quer, como ele fez ali, né? O que queres que eu te faça? Aí ele fez uma segunda prece, mas a primeira prece foi estar realizado, contente, satisfeito com ter misericórdia. E a vida, ela não foi fácil, não é fácil. E eu sei que diante do meu Deus eu não tenho, não estou assim tão puro e tão limpo, e não nem alinhado com Ele. Então, se Ele me der misericórdia, isso não basta. Isso não basta. Mas se Ele me perguntar, se Ele dignasse assim, tão pomposamente, a majestade divina disser assim: o que queres que eu te faça? Aí o modelo para nós é isso que eu vejo. Pensamos em outra coisa não. Que eu vejo. Se ele me respondeu ou fizer uma solicitação do que eu quero, modelo para nós que eu vejo. Que é a conheção, é a abertura da mente, né? Vou conhecer mais a mim mesmo, como dele eu sou conhecido, como disse São Paulo, né? Quando eu chegar então ao perfeito, eu vou conhecer a mim mesmo como dele eu sou conhecido. Então o conhecimento, essa compreensão, ela vai abrir visão sobre mim, sobre as verdades de Cristo, da obra da salvação, o que é o amor, né? Já que o domingo hoje não é epístola de São Paulo aos Coríntios, né? Que fala da caridade, o que é a caridade, o que não é caridade, né? Então assim, precisamos compreender o que é amor, o próprio prenúncio da paixão que os apóstolos não compreenderam, que abre então o Evangelho de hoje, né? Também como compreender o amor na paixão de Cristo, né? Naquela situação tão constrangedora, horrenda, em que ele se colocamos nele, né? Assim, como compreender o amor de Deus na paixão? Nós vemos que São Paulo é muito claro, né? Ele descreve aquilo que não é caridade, e que a caridade, como um dom de Deus, ela é derramada pelo Espírito Santo, né? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, assim, não é porque eu dei comida para os pobres, não é porque eu fiz sacrifício aqui e ali, ou coloquei até o meu corpo para queimar, por dizer isso, não. Distribuir tudo, não tem que ir pobre, que isso daí é caridade. Não é caridade. Não é caridade evangélica, não. É dó dos outros. É fazer um ato, tipo, heróico, de amor próprio. Por isso que eu posso até distribuir todos os meus bens para o sustento dos pobres, colocar meu corpo para queimar, mas se não tiver caridade, isso não é nada, não é, quer dizer, não é caridade. Entende de tudo isso, tem amor próprio. O amor próprio é aquilo que diz nas definições da caridade. O amor próprio se enquadra aqui, ó. Não busca os seus próprios interesses. Quer dizer, um
busco sempre os meus próprios interesses. O amor próprio é isso, eu busco meus próprios interesses. A caridade de Cristo, essa evangélica, não busca os próprios interesses. É o avesso, da do meu tipo de amor, da minha visão de amor. Então, assim, eu fazer atos heróicos, percebemos, ou até ter um poder carismático desse modo, é a fé a ponto de transportar as montanhas, profecias, mas se não tiver caridade, existe o amor próprio só, é um amor próprio que precisamos descobri-lo em primeiro lugar, para que, através da compreensão do que Deus quer, da vontade dele, possamos ir nos curando para que ele infunda esse amor em nossos corações. Interessante que é uma coisa que nós vamos conquistar como graça dada por Deus. Mas eu preciso chegar a um nível de desprendimento de mim mesmo, não esse natural, porque é aquele poema da epístola que diz que distribuir os bens para o sustento dos pobres, é um desprendimento natural. Tem gente que tem índole assim. Cansei de outro dinheiro, empresa, eu não quero pagar mais pessoas. Nem foi por causa de Deus que fez. É uma coisa natural, desprendimento natural. Não é virtude cristã. É virtude humana natural, não é virtude cristã. Muitas vezes a gente acha que uma pessoa virtuosa humanamente é virtuosa cristã. Virtude cristã, a gente tem que saber compreender elas. Elas são muito profundas, sobrenaturais. São bem sobrenaturais. Elas se distinguem, tem nomes muitas vezes parecidos, porque a gente dá uma copiada nos nomes, mas assim, elas são surda mesmo, bem acima, elas são sobrenaturais. Então a caridade, ela é uma coisa que vai ser dada por Deus, depois de um período de grande intensidade, exercícios espirituais. Então tem uns exercícios a qual eu estou aqui, nas portas da quaresma, e a 70ª, esse tempo agora desses 3 domingos, 70ª, 60ª, 50ª hoje, eles foram apontando para os exercícios quaresmais com a doutrina da palavra, eles foram apontando. E aquilo que o nível que nós vamos conquistar, nós temos que chegar. No domingo da 70ª, houve um convite. Venha você trabalhar também na minha vinha. Por que estás aí o dia inteiro à toa? Porque ninguém nos contratou. Não, vem trabalhar na minha vinha. Então, no início da 70ª, começa com esse evangelho da vinha, que é o símbolo do empenho, do trabalho espiritual. Daí não é trabalho de evento, é trabalho de oração, penitência, esmola. Eu preciso trabalhar isso daqui. Eu preciso cultivar a santificação através desses 3 exercícios espirituais. Porque se eu não os cultivo, a caridade não será infundida em meu coração. Aí eu posso fazer muitos rosários, muitas adorações, posso participar de uma grande matemática, vou até contando quantas vezes eu assisto, e quantos rosários, e quanto isso eu faço, e muitas outras coisas, mas assim ainda não tem caridade. Nós não começamos já com nível de caridade, essa é evangélica, essa é uma coisa de um grau maior, depois de insistir na oração, ser generoso na oração, sim, muitos rosários, há muitas adorações, muita leitura espiritual, muitas missas, comunhões, então eu vou me esmerar na oração, ser generoso. Aí depois eu começo a me abrir um pouquinho a generosidade também na penitência, ser generoso em fazer sacrifícios, e assim, por uma causa, por um motivo, isso e aquilo, a gente vai escolhendo de maneira como se fosse gatinhando, muito longo de tempo, o que deveria ser, mas tem que ser, vai ser assim. A nossa psicologia, ela funciona desse modo, então
Deus espera, está esperando, não achando que quando está fazendo jejum toda sexta-feira, ou fazendo penitências aqui e ali, ou criando outros, já a pessoa já está assim, parece que apunta na fé. Está pingando, mas não está pingando mesmo. E assim, daí depende da intencionalidade. Curar a intenção de fazermos as coisas precisa de um período longo de purificação. Oração generosa, aí eu vou trabalhando nos sacrifícios, aí eu vou trabalhar na esmola, que é o mais difícil. A esmola não se resume a dar dinheiro. Existe mais 13 obras de misericórdia. Uma é dar dinheiro, tem 14, não? Uma é dar dinheiro e depois tem mais 13. Eu preciso bem trabalhar nessas obras de misericórdia, porque as obras de misericórdia, elas são aquilo que nós devemos fazer. Renuncia-te a ti mesmo. Ato de desprendimento pessoal. Um ato de misericórdia, ele é um ato de desprendimento de mim mesmo. Mas quando eu dei um dinheiro ali, senti, mas assim, a gente não é assim tão fácil de desprender, não? Aí fiz isso, fiz aquilo, aí ajudei voluntariamente ali, comecei a fazer oração, visitei os enfermos, e fui fazer várias obras, comecei a estudar as obras de misericórdia, comecei a tentar fazer meus propósitos, cada dia da semana praticar uma delas. Mas mesmo assim ainda é um engatinhar, né? É um engatinhar na vida espiritual, né? Para chegar ao ideal da caridade, desta caridade da epístola, né? Para a gente atingir esse grau ali, que vai ser o Espírito Santo infundido em nós, precisa de muito tempo de purificação através dos exercícios, né? De oração, penitência e a esmola, que são as obras de misericórdia, né? Resumindo a palavra esmola de mim mesmo, né? Então, esmola, corporais e espirituais, né? Porque curar a intenção é uma coisa que vai depender de Deus e da cura, né? Nós, conforme vamos aprofundando na vida espiritual, ou pegando livros de mestres de vida espiritual, né? Vamos percebendo eles alertando o perigo da vaidade, na prática da cristã, do amor próprio escondido, naquilo que está fazendo, seja na rosário, seja na penitência, seja nas caridades. Então ele começa a descortinar certos detalhes que nos são despercebidos, né? Aí eu preciso estar atento a isso, e aí percebemos que a intenção ou intencionalidade das ações, elas são adoentadas em cada um de nós, porque elas sempre são voltadas a nós mesmos. Por isso eu posso falar a vida dos anjos e dos homens, posso ter o dom da profecia, posso fazer curas e milagres, posso ter a fé de transportar a montanha, posso ser um grande benfeitor da humanidade e da comunidade, mas assim, a intenção borrou tudo isso. E ela só vai sempre borrar e manchar, né? Vai sempre manchar tudo isso, né? Por isso é uma coisa que vai ser a longo prazo, né? A gente conseguir ter essa caridade. Quando nós pegamos a descrição daquilo que é a caridade, né? Só o início já compreendemos assim, muita coisa, né? Do que é e daquilo que nos falta, né? A caridade é paciente e eu não sou. A caridade é benigna e eu não sou. A caridade não é invejosa e eu sou. A caridade não é temerária e eu sou. Não se ensoberbece e eu estou sempre cheio de soberba. Não é ambiciosa e estou eu cheio de ambição. Não busco os próprios interesses. Só faço isso na minha vida. Não se irrita e eu estou sempre irritado. Não suspeita mal e eu desconfio de tudo e de todos. Não se alegra com a injustiça.
E muitas vezes eu digo bem feito para quem se deu mal. Então aqui, nós não precisamos nem ler o resto, já estamos humilhados demais. A gente não tem caridade. Eu, você não tem caridade. Não tem. A gente tem compaixão um com o outro. Mas caridade no sentido espiritual, evangélico, caridade de Cristo, nós não temos. E vamos ter agora. Tem que ter tempo, né? Por isso assim, trabalha na oração, trabalha no sacrifício, trabalha na esmola. E mãe, esquece, deixa eu perder de vista. Talvez um dia eu vou perceber que eu vou fazer uma coisa assim, com tão reta intenção, que eu vou falar assim, não fui eu. Gente, isso eu pedi. Nossa, eu fiz, nem lembrei do elogio, nem lembrei disso, nem daquilo, eu costumava. Uma hora eu preciso verificar. Por mais que a gente é imperfeito em todas essas práticas, por causa do amor próprio, tem mérito, né? A oração, muitas orações têm méritos, né? Os méritos vão somando. As penitências têm mérito, né? Por mais que é borrado pelo meu amor próprio, pelas intenções, segundas intenções, né? Mas tem mérito, né? E pouco a pouco vai sendo borrado, né? Então, essa caridade de Cristo, né? Essa caridade evangélica, é algo que nós queremos um dia ver, né? Precisamos ver, né? Senhor, que eu vejo, né? É a grande, se nós pedir assim, o que queres, né? O que queres que eu te faça aqui? Eu quero ver como fazer para ter essa caridade, né? O passo a passo prático e metódico, a igreja já me passou, que é arrependimento da minha vida, arrepender de mim mesmo, arrependimento sincero, ser generoso na oração, na penitência, na esmola. Então ela já me ensinou o caminho. Agora sim, compreender, não ter essa intencionalidade reta em tudo que for fazer, né? A caridade de Santa Maria Teresa de Calcutá, ela não era de dó das pessoas. Ela não era de pena das pessoas. Ela revelou isso um dia. Era uma coisa que era ela, tratava bem, dava com cedo, não fazia distinção de ninguém, uma pessoa muito espiritual, ganhou muitos prêmios Nobel da Paz, pessoa de paz mesmo, mas nunca foi por compaixão do próximo, por causa de Deus, entre eu e ele. Foi um momento em que ela foi entrevistada por um repórter que passou lá uma semana, uns dias lá com ela, né, vendo os trabalhos dela, fazendo reportagem, né, já estava muito conhecida, né? E aí ele falou, nem que me desse $1 milhão, eu não faria isso que eu estou fazendo agora aqui, cuidando lá das clínicas lá, né? Se me desse $1 milhão, eu não faria isso. Então, assim, e nem eu. Porque o que eu faço não é entre eu e ele, é entre ele. Aí nós percebemos uma revelação do amor cristão presente naquela mulher santa, né? Interessante. A gente vai mudar o prisma. Ainda a gente tem compaixão do outro, né? Várias coisas que são dirigidas à caridade ao próximo, na verdade, tem que ser por causa de Deus. Se a gente pega as orações da oração do ato de caridade, né? Eu amo o meu próximo, a mim mesmo, por causa de Deus. A gente acha que a gente faz, mas a gente reza assim, né? A gente não fala que tem que ter pena, compaixão, poder mais ou menos, uma tolerância, né? Uma pessoa muito aberta à compaixão, né? Mas assim, por causa de Deus, é uma coisa assim tão íntima. Tudo que eu faço, como eu faço, o modo como eu trato as pessoas, é por causa de Deus. Eu trabalhando mesmo, não aprendendo, fazendo. Chegamos nesse nível, né? Realmente, tudo que eu estiver fazendo tem um diálogo íntimo, ininterrupto, em que sim, eu estou vendo Deus, não. É isso que a gente vê desvelado diante de nós nas palavras de Santa Maria de Calcutá.
assim, na vida de Jesus, assim, na vida da palavra de Deus, e assim, sempre é por causa de Deus, não é por causa de ninguém, de nada, não. Foi ofendido, foi maltratado, e está amando, vai estar amando, porque assim, não é entre eu e o bonzinho, ou entre eu e o ruimzinho, é entre eu e Deus. Então essa é a verdadeira caridade, não, Senhor, que eu veja, eu conquiste essa caridade, não queremos estar dispostos a servir a nosso Senhor, não? Já que no início desse período litúrgico breve, da 70ª, nós fomos convidados, não? Para a gente trabalhar na linha, e agora vem os exercícios quaresmais, algo que evidencia o trabalho ascético de purificação pessoal, né? E a purificação pessoal redunda em santificação do próximo, que auxilia a igreja na salvação das almas. Pode ver que não é pouca coisa também assim, não. O que eu faço para mim, eu estou servindo a Cristo de verdade mesmo. Como? Orando, jejuando, fazendo penitência e praticando as obras de misericórdia. Serve-se a Deus autenticamente deste modo, santificando-se e santificando o outro através dos meios que vão redundando depois de tempo ao tempo. Queremos a premência divino convite, né? E esse amor de Deus um dia realmente se derrame plenamente em nossos corações. Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.